Na noite de 5 de janeiro de 1833, véspera do Dia de Reis, a casa grande da fazenda Santo Antônio no Recôncavo Baiano brilhava com as luzes de dezenas de lanternas. Senhores de engenho de toda a região haviam se reunido para a tradicional festa que celebrava o fim das festividades natalinas. Entre risos, música e fartura, 12 homens poderosos saboreavam vinhos finos e iguarias preparadas pelas mãos hábeis de Clara, a cozinheira escrava mais respeitada de toda a Bahia. Mas naquela madrugada de janeiro, cada taça de vinho que os senhores levavam aos lábios carregava o sabor amargo da vingança. Clara havia passado meses preparando meticulosamente sua receita final, uma mistura letal de plantas venenosas conhecidas apenas pelos curandeiros africanos, dosada com a precisão de quem havia estudado cada senhor, cada corpo, cada forma de sofrer. Quando o sol nasceu sobre os canaviais, 12 cadáveres jaziam espalhados pelo salão da casa grande. Clara havia cumprido sua promessa silenciosa, vingar cada açoite, cada humilhação, cada filho vendido, cada lágrima derramada por 3 décadas de cativeiro. A mulher que cozinhava para alimentar seus opressores havia se tornado a arquiteta da morte mais calculada da história da escravidão brasileira. Esta é a história real de como uma escrava transformou sua habilidade na cozinha numa arma letal contra o sistema que a escravizava. Ative as notificações porque vocês vão descobrir como Clara executou a vingança mais silenciosa e eficaz registrada no Brasil colonial. O Recôncavo Baiano era o coração econômico do Brasil imperial. Suas plantações de cana-de-açúcar, fumo e mandioca alimentavam o país e enchiam os bolsos dos grandes fazendeiros. A fazenda Santo Antônio, propriedade do coronel Antônio Ferreira de Castro, era uma das mais prósperas da região. Em 1833, o Brasil vivia um momento de tensão. Revoltas escravas eclodem em várias províncias, e os senhores aumentavam a repressão e os castigos. Era um período onde a brutalidade contra os cativos atingiu níveis extremos, criando um ódio que fermentava silenciosamente nas senzalas. Clara nasceu nesta fazenda em 1792 e viveu 40 anos observando, aprendendo e planejando. Sua vingança não foi um ato impulsivo, foi uma obra-prima de paciência e inteligência que abalou toda a estrutura escravista da Bahia. Clara nasceu numa senzala da fazenda Santo Antônio, filha de Joana, uma escrava especialista em plantas medicinais trazida da costa da Mina. Desde pequena, acompanhava a mãe na coleta de ervas pelos campos e aprendeu segredos ancestrais sobre as propriedades curativas e letais das plantas brasileiras, conhecimento que se tornaria sua arma mais poderosa décadas depois. Aos 8 anos, Clara foi escolhida para trabalhar na cozinha da casa grande devido à sua inteligência aguçada e memória excepcional. Dona Francisca, esposa do coronel Castro, logo percebeu que a menina possuía um talento natural para a culinária que ultrapassava qualquer coisa que havia visto antes. Durante 2 décadas, Clara se tornou indispensável na casa grande. Seus pratos eram famosos em toda a região do Recôncavo, atraindo senhores de fazendas vizinhas que viajavam quilômetros apenas para saborear suas criações. O coronel Castro orgulhava-se de possuir a melhor cozinheira de toda a Bahia, usando os talentos de Clara como símbolo de status social entre seus pares. Mas por trás da aparente tranquilidade da cozinha, Clara observava e memorizava cada detalhe da vida dos senhores. Conhecia seus hábitos alimentares, suas preferências, suas fraquezas físicas, suas doenças. Sabia que o coronel Castro sofria de problemas no estômago e tomava láudano todas as noites. Que Dona Francisca tinha o coração fraco e se medicava com dedaleira. Que o filho mais velho bebia em excesso e havia desenvolvido problemas no fígado. Durante esses anos, Clara também testemunhou as piores crueldades do sistema escravista. Viu companheiros serem açoitados até a morte, mulheres serem violentadas pelos senhores, crianças serem vendidas e separadas de suas mães. Cada atrocidade se gravava em sua memória como uma conta a ser cobrada no momento certo. O conhecimento que sua mãe lhe ensinou sobre plantas se expandiu através de contatos secretos com curandeiros africanos, quilombolas e até indígenas da região. Clara aprendeu sobre dezenas de substâncias letais, sementes de mamona, raiz de mandioca brava, folhas de comigo-ninguém-pode, suco de espirradeira. Cada planta tinha seus efeitos específicos, algumas causavam morte rápida, outras simulavam doenças naturais. Ponto de ruptura veio em 1820, quando Clara se apaixonou por Miguel, um escravo da fazenda vizinha que trabalhava como ferreiro.
Durante 2 anos conseguiram manter encontros secretos, e Clara engravidou. Mas quando o Coronel Castro descobriu o romance, sua reação foi brutal. Vendeu Miguel para uma fazenda em Minas Gerais e forçou Clara a tomar um preparado de ervas que causou o aborto de seu filho. A partir daquele momento, Clara compreendeu que sua única forma de encontrar paz seria através da vingança meticulosamente planejada. Você vai aprender que escrava não tem direito a amor, disse Castro friamente, enquanto Clara sangrava no chão da senzala. Sua função é trabalhar e obedecer. Nada mais. Naquela noite, deitada em seu catre, Clara fez uma promessa silenciosa que levaria 13 anos para cumprir. Ela mataria todos os senhores responsáveis por sua dor, e faria isso usando exatamente o talento que eles tanto admiravam, sua habilidade na cozinha. Começou a estudar secretamente as propriedades venenosas das plantas que cresciam na região, testando pequenas doses em animais doentes da fazenda para compreender os efeitos de cada substância. Durante os 10 anos seguintes, Clara aperfeiçoou seus conhecimentos sobre venenos, desenvolvendo misturas que causavam diferentes tipos de morte. Algumas eram rápidas e evidentes, outras lentas e que simulavam doenças naturais. Guardava suas descobertas na memória, pois escrever seria impossível, escravos alfabetizados eram severamente punidos. Clara também começou a catalogar mentalmente os 12 homens mais cruéis da região, aqueles cujas mortes enviariam uma mensagem aterrorizante para todos os outros senhores de escravos do recôncavo baiano. No topo da lista estava o Coronel Castro, seu próprio senhor, conhecido por sua criatividade sádica na aplicação de castigos. O segundo alvo era o Major João Batista de Oliveira, dono da fazenda São José, que havia criado o que chamava de escola de disciplina, um barracão onde escravos eram submetidos a torturas refinadas. O terceiro era o capitão Francisco Silva, especialista em separar famílias escravas, vendendo filhos para fazendas distantes apenas para observar o sofrimento das mães. Durante uma década, Clara observou, estudou e planejou. Conhecia intimamente os hábitos alimentares de cada alvo, suas preferências culinárias, suas condições de saúde. Sabia exatamente qual veneno usar para cada homem e como dosá-lo para causar o máximo sofrimento antes da morte. Em 1832, Clara finalmente decidiu que havia chegado a hora de executar seu plano. A tradicional festa de reis na Casa Grande seria a oportunidade perfeita. Todos os grandes senhores da região estariam reunidos e ela seria responsável por preparar toda a comida e bebida da celebração. A lista dos alvos de Clara não foi elaborada por acaso. Durante uma década de observação silenciosa, ela havia catalogado mentalmente os 12 homens mais cruéis da região. Cada nome representava décadas de sofrimento imposto a centenas de escravos. O Coronel Castro era conhecido por ter desenvolvido um sistema de punições que incluía o banho de sal, esfregava sal grosso nas feridas abertas por chicotadas para prolongar a agonia. Também praticava o casamento forçado, obrigando escravos a se relacionar sexualmente em público como forma de humilhação. O Major Oliveira havia criado chicotes com vidro moído nas pontas e mantinha um registro de quantas famílias havia separado, tratando a destruição de lares como jogo estatístico. O Capitão Silva era conhecido por estuprar sistematicamente escravas jovens e depois vendê-las quando engravidavam. Clara conhecia intimamente os hábitos alimentares de cada um desses homens. Sabia que Castro preferia vinho tinto português e sempre bebia pelo menos 3 taças durante as festas. Que Oliveira era guloso por doces e nunca resistia aos pastéis de nata. Que Silva tinha o costume de beber aguardente pura entre os pratos principais. Durante meses, Clara testou diferentes combinações de venenos para cada alvo específico. Para homens mais robustos, como Castro, preparou uma mistura concentrada baseada em semente de mamona e raiz de mandioca brava. Para aqueles com problemas de saúde, desenvolveu preparados que acelerariam suas condições médicas até o ponto fatal. A genialidade do plano residia na sua simplicidade. Cada senhor receberia exatamente o veneno adequado ao seu organismo, dosado para causar sintomas que pareceriam morte natural ou, no máximo, intoxicação alimentar coletiva. Clara calculou que levaria pelo menos uma semana para que as autoridades suspeitassem de envenenamento deliberado.
Para executar o plano, Clara contou com a ajuda de outros 3 escravos da fazenda: João, que trabalhava servindo as mesas, Maria, responsável pela limpeza, e Pedro, um jovem que ajudava na cozinha. Todos haviam perdido familiares para a crueldade dos senhores e estavam dispostos a arriscar suas vidas pela vingança. 5 de janeiro de 1833, 6 horas da manhã. Clara acordou antes do nascer do sol, como fazia todos os dias há mais de 2 décadas. Mas aquela manhã seria diferente de todas as outras. Seria o dia em que ela transformaria suas habilidades culinárias numa sentença de morte para 12 homens. A cozinha da casa grande fervilhava de atividade. Além de Clara, outros 6 escravos trabalhavam na preparação do banquete que receberia mais de 50 convidados. Mas apenas 4 pessoas sabiam que alguns pratos carregariam ingredientes especiais: Clara e seus 3 cúmplices. O cardápio da festa havia sido planejado pessoalmente por Clara. Para a entrada, prepararia pastéis de bacalhau com pimenta. O sabor forte disfarçaria qualquer gosto estranho. O prato principal seria leitão assado com farofa de dendê, acompanhado de feijoada completa. Para a sobremesa, haveria quindim, cocada e o famoso pudim de leite que a tornará famosa em toda a região. Mas os pratos especiais seriam reservados apenas para os 12 alvos. Clara havia desenvolvido versões personalizadas de cada iguaria, incorporando venenos específicos para cada convidado. O Coronel Castro receberia vinho tinto adocicado com mel e raiz de mandioca brava, uma combinação que causaria paralisia gradual seguida de parada respiratória. Para o Major Oliveira, guloso por doces, Clara preparou pastéis de nata com semente de mamona moída finamente. A substância causaria convulsões violentas que pareceriam um ataque epilético. O processo de envenenamento dos alimentos exigiu extrema precisão. Clara havia calculado as dosagens baseadas no peso corporal de cada vítima, observado discretamente durante anos. Usou balança de cozinha improvisada com pedras para medir quantidades exatas. Durante toda a manhã, Clara trabalhou com a concentração de um cirurgião. Preparou primeiro os pratos normais, destinados aos convidados que seriam poupados. Depois, numa sessão separada, começou a preparar as versões letais. Cada prato envenenado recebeu uma marca discreta, uma folha de manjericão posicionada de forma específica, um grão de pimenta a mais, pequenos sinais que só ela e seus cúmplices reconheceriam. João, o escravo responsável por servir as mesas, memorizou a posição exata onde cada convidado se sentaria. Clara havia descoberto o mapa de lugares através de Dona Francisca, que sempre organizava meticulosamente a disposição dos convidados. Às 4 horas da tarde, a casa grande começou a receber os convidados para a festa de reis. Clara observava da janela da cozinha, identificando cada um de seus alvos enquanto eles chegavam em carruagens luxuosas com suas famílias bem vestidas. O primeiro a chegar foi o Major João Batista de Oliveira, rindo alto de piadas sobre disciplinar negros preguiçosos. Em seguida, chegou o capitão Francisco Silva, se vangloriando de ter vendido uma família inteira de escravos pela manhã, separando pais de filhos pequenos. O salão principal logo se encheu de conversas sobre preços do açúcar, política imperial e métodos de controle de escravos. Clara escutava fragmentos através da porta da cozinha e sentia seu ódio crescer a cada palavra. Aqueles homens discutiam seres humanos como se fossem gado. Às 5 horas, todos os 12 alvos haviam chegado e se acomodado. Clara deu o sinal para João começar a servir as entradas. O plano entrou em execução com precisão militar. Cada prato envenenado foi entregue exatamente ao destinatário correto. O Coronel Castro foi o primeiro a provar a comida envenenada, degustando entusiasticamente os pastéis preparados especialmente para ele. Clara superou-se mais uma vez, comentou em voz alta, elogiando publicamente os talentos da mulher que estava prestes a matá-lo. Durante a primeira hora, Clara manteve vigilância através da porta da cozinha. Os venenos levariam entre 1 e 3 horas para fazer efeito, dependendo do metabolismo de cada vítima. Às 6h30, o capitão Silva foi o primeiro a mostrar sinais do envenenamento. Começou a suar excessivamente e reclamou de calor, pediu mais aguardente, exatamente o que Clara havia previsto. O álcool aceleraria a absorção do veneno.
Por volta das 7 horas, o Major Santos começou a sentir palpitações cardíacas, reclamando de algo estranho no peito. O Coronel Castro demorou mais para manifestar sintomas devido ao seu porte físico maior. Apenas às 7h30 começou a reclamar de vista embaçada e dificuldade para engolir. Durante todo esse tempo, os outros convidados continuavam festejando normalmente. A festa era um sucesso social, com música, dança e abundante comida. Ninguém suspeitava que 12 homens estavam sendo lentamente envenenados pela própria cozinheira. Às 8 horas, Clara distribuiu o prato principal, leitão assado com farofa especial para os alvos. Esta seria a dose final que garantiria a morte de todos antes do fim da noite. Às 8h30 da noite, os efeitos dos venenos de Clara começaram a se manifestar dramaticamente. O que havia começado como pequenos mal-estares estava se transformando numa crise médica coletiva que alarmou todos os presentes. O primeiro a entrar em colapso foi o capitão Silva. Durante uma conversa sobre safra de cana, subitamente começou a convulsionar violentamente, derrubando a cadeira e espalhando comida pela mesa. Sua esposa gritou por socorro enquanto Silva se debatia no chão, com espuma saindo da boca. Em poucos minutos estava morto. A morte súbita causou pânico imediato. As mulheres começaram a gritar, crianças correram para os braços dos pais. O Dr. Joaquim Ferreira tentou encontrar sinais de vida, confirmando o óbito e atribuindo a morte a um ataque apoplético. Mas antes que pudessem processar a tragédia, outros convidados começaram a manifestar sintomas alarmantes. O Major Oliveira começou a vomitar sangue violentamente, gritando de dor abdominal. O Coronel Castro sentia sua visão escurecer progressivamente, a raiz de mandioca brava estava causando paralisia gradual. Do outro lado do salão, o Major Santos havia se levantado bruscamente, levando a mão ao peito e respirando com dificuldade. O preparado de dedaleira estava provocando arritmia cardíaca severa. Pediu que chamassem um padre, intuindo que estava morrendo. Clara observava tudo da cozinha, sentindo uma satisfação sombria. Cada grito de agonia ecoava como música em seus ouvidos. Cada convulsão representava justiça sendo feita. Depois de 40 anos de cativeiro e humilhação, finalmente estava presenciando a vingança meticulosamente planejada. O Dr. Ferreira tentava atender múltiplos pacientes em estado crítico, mas sua formação médica limitada não oferecia recursos para enfrentar envenenamentos simultâneos. Aplicava sangrias e cataplasmas conforme os métodos da época, sem compreender que estava lidando com substâncias tóxicas específicas. Às 9 horas, 3 dos 12 alvos já haviam morrido, Silva por convulsões, Oliveira por hemorragia interna e Santos por parada cardíaca. O pânico se instalou definitivamente quando os convidados perceberam que não se tratava de coincidência, mas de algum tipo de contaminação seletiva. Dona Francisca ordenou que trouxessem-o para o local para administrar os últimos sacramentos. Mas ela também começou a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Por que apenas alguns convidados estavam sendo afetados? Por que os sintomas eram tão variados e severos? O Coronel Castro, sentindo a morte se aproximar, reuniu suas últimas forças para chamar Clara. Com voz pastosa e respiração laboriosa, perguntou se ela havia notado algo estranho na comida. Clara respondeu com a tranquilidade de quem havia esperado 40 anos por aquele momento. Não, senhor. Tudo foi preparado com o maior cuidado e carinho. Foram as últimas palavras que o coronel ouviu antes de perder a consciência para nunca mais despertar. Entre 9h30 e meia-noite, a Casa Grande se transformou num necrotério. Os venenos de Clara atingiram seu pico de eficácia, causando uma sequência de mortes que horrorizou os convidados sobreviventes. Um por um, os 12 alvos sucumbiram aos preparados específicos que ela havia desenvolvido para cada um. Quando amanheceu sobre o recôncavo baiano, 12 corpos jaziam no salão da Casa Grande. Clara havia cumprido sua promessa silenciosa de vingar cada açoite, cada humilhação, cada lágrima derramada durante 4 décadas de cativeiro. A investigação começou imediatamente. Quando descobriram que Clara havia desaparecido durante a noite junto com alguns pertences, a conclusão foi óbvia.
Mas foi João, sob pressão e tortura, quem primeiro confessou a participação no plano, revelando como haviam marcado discretamente os pratos envenenados. Clara foi capturada 3 dias depois numa estrada para Salvador. Durante o interrogatório, manteve calma absoluta, negando inicialmente qualquer envolvimento. Mas quando confrontada com os depoimentos dos cúmplices, finalmente abandonou a farsa. Foram 40 anos de sofrimento, disse Clara ao delegado. 40 anos vendo meus irmãos serem torturados, violentados, mortos. Esses homens não eram seres humanos, eram demônios que se alimentavam da nossa dor. Fiz justiça com minhas próprias mãos. O julgamento aconteceu 3 semanas depois em Salvador, com repercussão que abalou toda a sociedade escravista brasileira. Clara foi defendida pelo advogado abolicionista Dr. Luiz Gama, que argumentou que ela havia agido em legítima defesa após décadas de agressões sistemáticas. Mas o resultado estava decidido antes mesmo de começar. A sociedade escravista não podia permitir que uma escrava que havia assassinado 12 senhores escapasse com vida. Clara foi condenada à morte por enforcamento. Durante seus últimos dias na prisão, recebeu visitas de dezenas de escravos urbanos. Para eles, ela havia se tornado um símbolo de resistência e dignidade, uma mulher que preferiu morrer lutando a continuar vivendo como propriedade. A execução aconteceu em 15 de fevereiro de 1833 na Praça da Piedade, diante de mais de 5.000 pessoas. Clara caminhou para o cadafalso com a dignidade de uma rainha, recusando-se a demonstrar medo ou arrependimento. Suas últimas palavras ecoaram como um grito de guerra: morri livre. Vocês continuarão escravos de sua própria maldade. A morte de Clara não encerrou sua influência. Nos meses seguintes, eclodiram revoltas escravas em várias províncias, todas inspiradas pelo exemplo de uma mulher que havia provado ser possível vencer os senhores usando inteligência em vez de força bruta. Senhores de escravos em todo o Brasil começaram a contratar provadores de comida, demitir cozinheiras de confiança e implementar medidas de segurança que revelavam seu terror de serem envenenados por seus próprios cativos. Hoje, quase 2 séculos depois, Clara é lembrada na Bahia como uma heroína popular. Seu túmulo recebe flores anônimas todos os anos no aniversário de sua morte, colocadas por descendentes de escravos que ainda honram sua memória. Clara havia provado que uma única pessoa, armada apenas com inteligência e determinação, podia abalar as estruturas de um sistema opressor centenário. A escrava que cozinhava para alimentar seus opressores tornou-se a mulher que serviu a eles a última refeição de suas vidas. Se essa história de coragem e resistência tocou vocês, compartilhem para que mais pessoas conheçam o legado de Clara. Inscrevam-se no canal para mais histórias reais que revelam a força do povo brasileiro contra a opressão.